Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Vasco por 1-0, um amasso da cavalaria do Flamengo. Placar poderia ter sido mais, mas a informação também importante nesse vídeo é sobre a contratação do Lucas Paquetá. Exatamente, o Flamengo acaba de enviar uma oferta de 40 milhões de euros pelo jogador nesse momento e a expectativa é as melhores. A expectativa é de que possa se fechar essa negociação ainda essa semana. E os comentaristas do programa da ESPN Brasil ficaram assustados aí com a chegada do Paquetá. Inclusive o Fábio Luciano ficou aí de boca aberta. A gente vai analisar tudo isso. Faz o seguinte, chega aqui daquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Voltamos com tudo, vamos lá! Créditos, canal ESPN Sport, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Direita, que o Paulo Henrique é encontrado num passe ali na altura do meio campo e ele acha em profundidade o GB. E o GB perde aquela boa oportunidade. Tirando isso, que são lances provenientes de pressões do Flamengo que não encaixaram tão bem, o Vasco teve mérito de sair, aquilo que o Praz falou se aplica muito que foi o jogo, né? O Vasco tentou pressionar a saída do Flamengo em alguns momentos, mas não teve a mesma organização que o Flamengo para fazer isso, a mesma intensidade que o Flamengo para fazer isso. E do outro lado, muitas pressões do Flamengo encaixaram, seja roubando bola perto da área do Vasco, seja forçando uma ligação direta que aí os zagueiros do Flamengo, os laterais ou o Rossi controlavam e o time entrava em fase ofensiva de novo, ou então um passe para a lateral, um escanteio cedido. Teve bola que o Léo Jardim foi dominar e cedeu o escanteio para o Flamengo. E o que mais me chamou a atenção no jogo foi o período de tempo que o Flamengo fez isso. Porque que o Flamengo ia tentar fazer isso, acho que quase ninguém duvidava, porque é o estilo do Flamengo. Se eu tivesse que falar para você qual é a principal característica do Flamengo do Felipe Luiz, para mim é essa, a marcação organizada e pressão na saída adversária. Isso apareceu muito no primeiro semestre do ano passado, no segundo eu acho que menos em função de desgaste, o calendário do futebol brasileiro, e começa o ano de novo assim. Mas isso tem um período ali de validade, porque os jogadores estão sem ritmo e é natural, os caras vão cansar mais rápido. Cara, mas no jogo de ontem foi o tempo todo, basicamente. Apenas ali, logo depois das paradas técnicas, o time caía um pouquinho nesse sentido, mas logo depois já tomava. E forçava erro, e criava oportunidade, e fazia lance de gol que o Léo Jardim conseguia evitar, ou algum zagueiro do Vasco impedia a finalização. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção. Depois da expulsão, é claro, vira um ataque contra a defesa. Aí esse cenário ele acaba se estendendo, o Vasco até tenta insistir em algum momento ali com uma saída curta, consegue às vezes superar a primeira pressão, mas tinha pouca gente à frente da linha da bola para receber, né? O jogador às vezes conduzia a bola, mas ele não tinha opção. Então ele era ali acossado por 3, 4 jogadores do Flamengo, ou tocava para trás ou perdia a bola novamente, aí a pressão acabava vindo por parte do rubro-negro. Então nesse ponto me chamou muita atenção. É um jogo que a torcida do Flamengo olha assim e fica muito contente, porque vê dentro de campo uma equipe que não perdeu nada daquilo que se tem de ideia da última temporada para essa. De identidade, né? Identidade, e começa muito bem, né? Fisicamente me chamou muita atenção aquilo que o Flamengo fez hoje. E assim, na minha opinião, pro Vasco, já era um jogo um pouco, não vou dizer melancólico, mas que abalou um pouco a confiança do torcedor, porque era o primeiro jogo sem o Ryan, né? Que se a gente pega, por exemplo, o último Flamengo e Vasco que teve no Brasileiro do ano passado, o Ryan foi o melhor jogador em campo, não foi nem o melhor jogador do Vasco. Ele foi o melhor jogador em campo naquele empate por 1-1. Até o Carrascal fez gol naquele dia também. Então você não tem esse cara que poderia fazer diferença no centro do ataque. Joga um garoto que está se desenvolvendo e perde uma grande oportunidade com o jogo 0-0. E você também já não tem mais o Verratti, que por mais que tenha caído de produção, era um jogador importante ali no elenco quando entrava no segundo tempo, fez gol contra o Flamengo, enfim. São sensações muito opostas que certamente os torcedores dos dois rivais saíram do jogo de ontem. Eu vou usar esse gancho, Praz, do Coutinho, para falar um pouquinho sobre essa intensidade e a relação com a saída do Ryan. Ontem o Vasco com o GB, que acabou perdendo de fato um gol num passe do Paulo Henrique, né? Parece que bateu no calcanhar, né? Pegou meio mal ali. Pegou meio mal, mas foi o primeiro jogo dele como profissional contra o Flamengo. Eu acho que precisa ter um pouco mais de paciência, né? Claro. Fazer um pouco mais dele. Mas eu ia falar exatamente sobre o impacto do banco que o Vasco não tem num jogo que buscava fazer de intensidade contra o Flamengo. Quando a gente olha para os calendários de 25, foram muito semelhantes.
O Vasco faz o último jogo ali dia 21, né, na Copa do Brasil, o Flamengo dia 18 no Mundial. Então tem um prazo de descanso muito parecido, digamos assim, né? Voltam mais ou menos com o mesmo tempo de, entre aspas, descanso. Acontece que o Flamengo tem um elenco muito mais robusto. Então acho que essa intensidade é mais não dá para chamar de fácil, mas é possível manter a intensidade com o elenco que o Flamengo tem. Com o elenco que o Vasco não tem, eu diria que é quase impossível. Eu acho que essa intensidade do Flamengo de conseguir, no primeiro jogo, ter essa intensidade por um longo período, ela se explica por alguns fatores. Não só a questão da expulsão, não só a questão de surpreendentemente conseguir fazer isso fisicamente, mentalmente, a questão do elenco, acho que tudo isso é a explicação. Ano passado eu comentei alguns jogos de Palmeiras e Flamengo, e eu usava esse exemplo para Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, mais o Flamengo ainda, né? Os jogadores não precisam se preocupar em dosar ou gerir os 90 minutos. Tu precisa jogar 60. O jogador de Palmeiras e Flamengo não precisam jogar mais do que 60 minutos, porque a maioria das substituições, ontem entrou o Léo Ortiz, mas a maioria das substituições são os 5 da frente. O Palmeiras fez isso há muito tempo, o Flamengo também, porque tem muita opção no banco. Então, assim, se tu gerir os 90, tu vai chegar com 60, tu vai sair, tu não vai ter dado o teu máximo. Então, uma vantagem é isso, a formação dos elencos. E isso, tu olha para o banco do Flamengo, em comparação com o Vasco, eu acho que é o principal ponto, né? A questão de formação de grupo e qualidade de elenco tem muita diferença. O Diniz, ele troca, dificilmente o Diniz faz trocas, assim, por parte... quando ele está perdendo, ele tira um zagueiro, puxa o volante, mas assim, ele leva aqueles 11 deles ao limite. Basicamente, a maioria das trocas são físicas, né? Porque ele leva o Coutinho, leva o Moreira, levava o Ryan ao limite. Quando não dá mais, ele troca. Por quê? Porque ele tem a dificuldade de conseguir manter o padrão com o banco. O Flamengo não. O Flamengo consegue fazer isso com uma... E aí tem a competitividade também. Tu não pode sentar, tu não pode tirar o pé porque o cara do banco, o Luiz Araújo, o Cebolinha, tá no teu cangote, né? Tá no cangote. Então, assim, tem tudo isso. São vários fatores que explicam, né? E eu acho, isso estava bem ilustrado. Bota para mim de novo, então, os campinhos ali, por favor. Estava bem ilustrado nos campinhos de Flamengo e Vasco que estiveram em campo ontem. Aí, ó, estão aí, ó. O Flamengo vem com Rossi, Vitão e Léo Pereira, Emerson Royal de um lado, do outro lado o Daniel Salles, atleta da base, e Alexandre. Olha só. Um prata da casa começou jogando, que é o caso do Daniel Salles, e no banco, Felipe Luiz tinha um atleta de seleção brasileira. E é nítido que o Alexandre ficou no banco porque não tinha condição de jogar os 90, não, né? Fisicamente. Então, assim, não foi uma opção técnica ou tática, foi para gerir carga mesmo. Exato. E aí, Pulgar e Léo Ortiz, que também joga naquela posição ali, Everton Araújo, que apareceu muito também prata da casa, já apareceu muito com o Felipe Luiz, né? Carrascal, que marcou o gol, e Luiz Araújo dividiram oportunidade na posição, assim como Samuel Lino e Cebolinha, ali do outro lado, Bruno Henrique, Pedro e Plata. Olha a diferença. Agora vamos ali pro Vasco. Léo Jardim começa jogando, Cuesta e Robert Renan, beleza? A dupla que funcionou bastante ano passado, estreando Saldívia, novidade para essa temporada, pedido antigo do Diniz, né? Tentou no Flu, tentou no Cruzeiro, agora conseguiu no Vasco. Paulo Henrique, também seleção brasileira. Do outro lado, Piton, que não fez um bom jogo, participaram da partida toda. Thiago Mendes e JP, o Barros, que acabou sendo expulso, o Coutinho dividindo a posição com o David, Nuno Moreira com o Tietê. Lá na frente o GB, que acabou sendo substituído, né, pelo Hugo Moura, não na posição, óbvio, e o André Gomes. Então, olha a diferença. Olha a diferença, é sobre isso que a gente está falando. É um pouco mais fácil a quem entrou no Flamengo na condição de substituto manter o nível e a intensidade do que no Vasco. E a gente vê ali as substituições. O Saldívia pelo Cuesta, provavelmente foi físico, né? Uhum. Quando ele vai fazer substituições, eu não imaginava que ele fosse trocar um zagueiro por um zagueiro. Então foi física. JP pelo Thiago Mendes, mesma coisa. David pelo Coutinho, mesma coisa. O GB pelo Hugo Moura, a questão da expulsão. A composição do meio. E o Tietê foi física também, porque o Nuno já estava muito desgastado para fazer aquela função, e o Tietê entrou praticamente como um lateral direito, né? Ele baixou uma linha ali. Então, assim, é muito nítido, né? E a gente tem que entender que esse é o momento. O Flamengo conseguiu construir essa condição de ter um time assim, não foi do dia para a noite. Vamos botar, se a gente quiser botar um marco temporal, vamos botar 2015. 11 anos, né? Então, assim, e o Vasco está nesse processo mais uma vez, né? Começou com a 777,
foi rompido e agora aí o Vasco assume de novo a SAF, né? O clube associativo assume a gestão da SAF e agora tenta uma negociação. Então, assim, o Vasco está num processo de reconstrução de novo. Então, são momentos diferentes de clube, né? A gente está falando do maior orçamento do país há algumas temporadas, né? Maior potencial de investimento. Da América, né? Da América, né? Das Américas. Das Américas. Em relação a clubes, diante da equipe que está em recuperação judicial, de um clube que está em recuperação judicial. Está tentando crescer de novo, né? Crescer como instituição financeiramente falando, administrativamente se organizar, conseguiu dar passos importantes nesse sentido, mas quando a gente vai comparar a questão dos elencos, é impossível a gente não citar toda essa reestruturação aí citada pelo Praz. E dentro desse cenário de disputa por posição no Flamengo, foi um jogo muito emblemático nesse sentido, né? Porque você vai olhar, por exemplo, Emerson Royal, que é um reserva do Varela hoje. Varela teve um 25 muito melhor que o dele. Fez um bom jogo ontem. Conseguiu ter boas ações ontem. Vitão fez uma boa estreia também. Acho que ele foi mal no lance de cobertura do Gomes, mas como o jogo se desenvolveu do Flamengo com a bola o tempo inteiro... Nesse lance, o Royal até fala alguma coisa pra ele, chama ele, tipo assim, porque o Royal comprou uma marcação mais alta. Isso. E o Vitão tinha que ter balançado para fazer. E aí o Emerson... Aquele que ele chegou por baixo? Não, é o do Gomes. O Gomes chuta na trave. O Royal, ele sobe a linha, ele sobe a pressão, e o zagueiro que está próximo, ele tem que acompanhar o movimento. Senão o ponta recebe com espaço, foi o que aconteceu. E aí quando ele foi saindo a cobertura, não dava mais tempo. Mas o jogo se desenvolveu o Flamengo com a bola quase que o tempo todo, e o Vitão ele foi muito importante nisso, porque ele é um zagueiro que tem muita capacidade de passe, e fazer a bola andar com velocidade, conduzir, enganar a intenção de passe, né? Virar o corpo para cá, todo mundo achar que ele vai girar, ele dá o passe diagonal para o outro lado. Everton Cebolinha, que terminou um ano melhor até do que o Samuel Lino, foi outro que foi bem no jogo ontem. Samuel entrou bem também na partida. O Carrascal, que terminou a temporada como um titular a partir do lado direito. A gente não sabe se o Paquetá de fato virar o Flamengo, mas acho que se virar vai disputar uma posição com o Carrascal ali. É outro que começou jogando muito bem, fazendo gol. O Pedro entrou bem no jogo. O Bruno Henrique se moveu ali com muita desenvoltura na frente. O Everton Araújo foi um cara que ganhou quase tudo no meio campo e se a gente pegar ali dentro da hierarquia do elenco, todo mundo disponível, ele é a quinta opção para jogar como volante. É Jorginho, Pulgar, De La Cruz e Saúl. Teve muitas e tem Michael entrando nessa corrida aí. Michael treinou como volante, Michael entrando nessa corrida. Fiquei surpreso quando o Felipe falou sobre isso. Ainda tem o Alan, que está no elenco. O Flamengo tentou colocar no mercado, mas até agora não conseguiu essa negociação. Então, é um elenco realmente muito farto. Pode ganhar ainda mais. Pode não, vai ganhar, certamente vai ganhar novas opções de muita qualidade. É o que tudo indica pelos movimentos que o Flamengo tem no mercado. E assim, como o Vasco conseguiu equilibrar o duelo direto com o Flamengo no ano passado? Através da organização coletiva, né, e da mobilização para o jogo. Talvez nessa partida não tenha sido o suficiente. O histórico recente do que ocorreu antes dessa partida começar não tenha dado esses elementos para que o Vasco conseguisse igualar essas questões e fazer um jogo mais equilibrado com o Flamengo. Acho que não tem drama, não tem por que ter uma preocupação exacerbada em cima disso. São clubes nitidamente em contextos totalmente diferentes hoje. Bom, o Bruno Halper conversou com exclusividade com o José Boto, que é diretor de futebol do Flamengo, para entender essa mudança, né? Por que mudou? Por que a cavalaria, como está do nosso telaço, voltou antes? A gente vai ouvir essa conversa e logo na sequência também ouviremos do Felipe Luiz sobre o mesmo tema. Vamos lá. Importante dizer que em 1 ano e 1 mês que eu estou no Flamengo, nunca o Presidente interferiu em qualquer decisão que tenha a ver com escalação de time, com forma de jogar, com plano de jogo, nunca. É preciso deixar isso claro, porque isso nunca se passou e não se passou agora. O que se passou foi, ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Nós tivemos algumas discussões sobre isso, e quando eu digo discussões não é ninguém andar a bater um no outro, é apresentar os prós e os contras. E foi decidido que tinha que se ajudar o clube no Carioca, mas nem sequer a decisão de vir o elenco profissional toda foi do Presidente, foi exclusiva do Departamento de Futebol. Uma reunião que acontece todas as semanas, já seja via telefone, já seja presencial, conversamos sempre e os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento.
clube entendeu que era o melhor e nós temos sempre que seguir o que é melhor para o clube. Eu sempre fiz isso desde que cheguei aqui, o BAP também, o Boto também. Somos pessoas com muita coragem, porque tomar decisões desse nível requer muita coragem e muito simples. É uma decisão onde tomamos todos, no final, assumimos todos os riscos e bola para frente. Eu queria ficar, o Flamengo queria que eu ficasse e pelo que eu entendi também, a torcida também queria que eu ficasse. Então o interesse estava aí todo, né? Não somos pessoas fáceis, eu não sou uma pessoa fácil, o BAP também não é, o Boto também não é, os empresários também não são, isso leva tempo, mas nesse processo todo saiu da linha. O que eu escutei ali realmente me deixou muito triste. Os treinadores ou jogadores que querem tomar decisões, não pode ser ou mercenário ou chutado pela porta dos fundos. Você não pode ter essas duas saídas. Então acho que primeiro tem que esperar, acabar, e aí as pessoas poderem declarar o que aconteceu, mas esse pré-julgamento realmente me machucou muito, me deixou muito triste com tudo o que aconteceu, mas eu acredito que foi o melhor para todos, né? Eu estou onde eu queria estar, como eu sempre falei para vocês, não minto nunca que eu sento aqui, e estou muito feliz por estar mais uma vez sentado nessa cadeira, colocando tudo que eu fiz em jogo até agora e com novos desafios e com uma energia renovada. Tenho certeza que todo mundo queria ficar. Felipe Luiz, Flamengo, torcida, né? Com certeza. E algo que o Felipe Luiz deve entender, Praz viveu isso também, é que a gente fala de marcas como o Flamengo, Palmeiras, né? Para citar, que também teve muro pichado, né? Essa semana, para citar as mais ricas do futebol brasileiro, sul-americano, por que não? Atualmente, a gente fala de vaidade, a gente fala de política. Então, quando houve aquela discussão, tem uma parte do Flamengo que não quer muito... Havia uma parte do Flamengo que era a oposição e que, obviamente, via o Felipe Luiz também como a melhor opção de mercado. Ficar com o Felipe Luiz era o melhor para o Flamengo naquele momento. Com certeza, todo mundo tinha esse entendimento, né, Praz? Paquetá, agora a proposta foi oficializada pelo jogador. O Flamengo, enfim, fez a proposta. Quais são os valores? O Flamengo, enfim, enviou, né? O famoso papel timbrado, tá aqui, meu modelo de pagamento, meu prazo, quanto eu topo pagar, quanto eu acho que é justo. Depois de conversar com o Weisman na semana passada, entendeu lá do Weisman, conversar muito com o Paquetá. O Flamengo fala praticamente diariamente com o Paquetá, quando não com ele, com os agentes dele, pessoal da Rock Nation, que também toca a carreira do Vinícius Júnior. O Paquetá, ele hoje está fora, né, de combate pelo Weisman, não está relacionado para o jogo do fim de semana. Diz o Nuno Espírito Santo que é uma questão de uma situação de dores nas costas, mas também o Weisman não sabe ainda o que vai fazer com o Paquetá, porque há uma pressão muito grande por parte do jogador para se transferir para o Flamengo. O Flamengo agora, depois de muitas conversas, sentou e oficializou. O Flamengo oferece 35 milhões de euros, Edu, e mais 5 milhões em metas. Caso o Paquetá atinja metas que estarão lá estabelecidas em contrato, o Flamengo pagaria no total, então, um montante de 40 milhões de euros ao Weisman. Isso quer dizer que o negócio vai ser fechado? Ainda não dá para falar, porque o West Ham, depois de chegar com 60 milhões, 57, baixou para 45 a pedida, porque entende também que agora é uma vontade do jogador. O jogador não quer mais atuar na Inglaterra, então vai tentar chegar no meio termo. O Flamengo sinaliza com 40, o West Ham ainda pede 45. Então é um jogo de xadrez ali, um jogo de stick push. O Flamengo entende que chegou ali no limite de 40, que era o limite para esse momento. Se vai subir um pouco mais, se vai convencer o West Ham, se vai fazer o Paquetá convencer o West Ham a topar esse tipo de contrato. E outra coisa também que a gente vinha trazendo informação, que o West Ham queria pelo menos segurar o Paquetá até o momento que ele decidisse a vida dele na Premier League. O Flamengo não, o Flamengo quer para já, Edu. O Flamengo quer fazer a contratação, acertar os termos, fazer o primeiro pagamento, já quer ter o jogador aqui. Não quer exatamente essa coisa de empurrar para o meio do ano, empréstimo, como o West Ham chegou a custar, não. Então o Flamengo oferece 35 milhões, mais 5 milhões de euros por mês, 40 milhões no total, para que o Paquetá chegue logo. Há uma confiança no Flamengo, porque com o andar da negociação, o primeiro cenário o West Ham não topa conversar. Segundo cenário com esse valor não tem papo. Terceiro cenário não interessa se o Paquetá quer ir para o Brasil, a gente quer ele aqui. E o cenário de agora o West Ham entende que o Paquetá quer ir para o Brasil e está disposto a ouvir ali na casa dos 40 e alguma coisa milhões. Então, o Flamengo entende que a situação está avançando. E que nesse jogo de paciência, stick push, esse tabuleiro, quase que um jogo de xadrez, até o final desse mês de janeiro, o Flamengo conseguiria dobrar ali o West Ham nessa ideia de por 40 milhões, enfim, realizar esse sonho de repatriar
Lucas Paquetá. Esse aí não quer saber de outra coisa. Eu tenho uma dúvida. Jogar no Flamengo e ponto. Diga, Celso. Esses 40, 45 milhões, essas metas, você tem alguma informação sobre as metas em São si? metas esportivas, não são metas muito difíceis de serem Inacessíveis. batidas. É muito mais aquela coisa do jogar um pouco para frente esses 5 milhões. É coisa na Perfeito, faixa era ali essa a minha do dúvida. número de jogos por temporada, número de jogos em que é titular, entendeu? É muito mais ligado a isso do que exatamente se for campeão mundial. Então, tem exato. muito mais a ver com essa coisa de cumprimento ali de minutos em campo, momento em campo, para poder esticar um pouco. Porque o Flamengo sabe que a proposta real é 40 milhões. Ele só está tentando dividir ali como é que seria feito esse pagamento, Edu. Porque agora... E o West Ham queria à vista. Era essa minha O segunda Flamengo dúvida. quer Perfeito. dividir esses 35 milhões. E aí é o seguinte, agora, pelo que informa o Pedro, 5 milhões de euros que separam o Paquetá do Flamengo. Já foi muito mais, né, Edu? Já foi muito mais. E aí Você pagaria 40? Você falar, quer saber? Vai, os 45 a mais aqui, me dá logo o jogador. Eu tenho a felicidade de ter você aqui, que é a nossa gestora financeira. E dicas para investimento, Natália Ferrão. Natália Ferrão tá arrebentando. Ela consegue ser R$100, ela multiplica para 650 e ganhou de novo na Loto. 14 agora. R$14 agora. Ela ganhou R$7. Eu já falei que na projeção, semana que vem ela ganha 28. Então, até o final do ano... 56. Tem novidade aí. Até o final do ano ela já Final do ano, ela vai pagar o churrasco da equipe dela. Até o final do ano. Ela vai pagar o churrasco da equipe, mas ela tem a diferença. Haverá Ela vai sinais. pagar o churrasco da equipe e ela vai. Porque tu já viu essa, Capita? Teve gente aqui metida engraçadinha. Eu vou bancar o churrasco, hein? Aí tá pago lá no Batal, só aí, eu vou pra casa. Mas eu fui. Foi. Teve gente que não Ô, foi. Ricão, Não fui em qual no churrasco? Eu não paguei, fui lá no outro desde churrasco. que eu entrei, nunca teve Ah, churrasco. não, Que isso? Mas é que ele mandou não te convidar. Mentira, não teve, você não teve. Era do F90 Era do F90. Não, Natália Edu, Ferrão, a gente tá falando você de... pagaria, Eu te protejo, seria, hein, velho? Nós seria a estamos maior falando... contratação da história, passaria o Gerson. Nós estamos no falando de Brasil. cerca de 30 milhões de reais pensando em cotação atual, né? Mais ou menos ali, vamos arredondar. 33. Para um clube que ofereceu 40, subir 30 milhões para um clube que tem 1 bilhão para investir, Edu, se a necessidade é tão faria grande, isso. se a vontade é tão grande, você compensa Vai ser isso esse de valor outro que vai jeito. impedir o Flamengo de contratar. Não, você compensa isso de outro jeito. Esportivamente, ele pode te dar um retorno que pode recuperar esses 5 milhões. O Flamengo conseguindo se manter na Copa do Brasil, competitivo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a premiação ela é alta. A Copa do Brasil é a que mais paga no Brasil, né? Questão de premiação. Conforme você vai avançando, o teu prêmio final ele fica realmente substancioso. Você consegue recuperar esse dinheiro. Eu acho que é só uma questão aí de como vai pagar isso, de como o West Ham entende que pode ser pago isso e como aceitaria. Mas subir 5 milhões eu acho que não seria a grande questão. Eu acho que o homem vem. Em toda negociação existe isso. Tá bom, eu tiro um pouquinho aqui, mas você tem que incluir um pouquinho aqui. É natural. Se chegou a 40, chegar a 45 é o próximo passo. Capita, vem. Eu acho que vem. Eu acho também. Acho que se o Flamengo já chegou nesse número, né? Que é muito próximo desse valor final que o Pedro traz, eu acho que não são esses 5 milhões que vão impedir o Flamengo de trazer o Paquetá. Né? Se a diferença fosse muito maior, se a maneira como for feito o pagamento fosse algo que tivesse muito distante nesse momento da conversa, mas assim, o Flamengo tem condições, né? Já se mostrou um clube que tem condições de fazer um investimento desse tamanho. Tem a vontade do Paquetá também, que isso faz muita diferença, né? O Flamengo brigar por um jogador que realmente quer voltar a vestir a camisa do Flamengo, isso tem um peso na negociação, até para um ânimo ainda maior para o Flamengo, né? Saber que está contratando um jogador que tem muita qualidade, mas que também tem uma relação sentimental com o clube, né? Onde ele foi formado. E é isso, acho que o torcedor do Flamengo está muito empolgado com essa contratação. A gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? De ontem também, que o Flamengo jogou de bola. Então imagina só, esse Flamengo que está treinando há muito pouco tempo, que apresentou no jogo de ontem, e aí tendo o Paquetá também mais uma figura de protagonismo. Então é isso, acho que é uma contratação pesada, forte do Flamengo, né? Enfim, mas tem essa questão, a qualidade que o Flamengo busca e a vontade do jogador também de voltar ao Brasil. Edu, eu tenho só uma pergunta, não sei se o Pedro teria essa informação, porque se o West Ham ele abre a janela, né, abre a porta ali, de você negociar o Paquetá por 40, 45 milhões, um papo de que era 60, outros clubes na Inglaterra poderiam entrar nessa guerra? Eu acho que tem uma situação... Ou é só a decisão do jogador? Eu acho que a informação que eu tinha até semana passada, não tem nada atualizado, então é muito mais do que aconteceu. O West Ham tinha proposta na mesa maior. O Paquetá sinalizou que ele não queria mais estar na Inglaterra. Entendi. Então a é questão isso. dele não era uma troca de clube.
Foi o caso do Tottenham. O Tottenham chegou a oferecer um pouco mais, chegou a estar na frente. Outros clubes ingleses, quando souberam que o Flamengo estaria na corrida para pagar mais, chegaram a consultar. Foi o caso, por exemplo, do Chelsea. O Chelsea não fez proposta, não sondou oficialmente, mas virou e falou, isso aí está girando em quanto? Só para tentar entender. Só que a questão muito do Paquetá, a gente comentou aqui até na semana passada, e é muito pessoal, acho que às vezes a gente dá pouco valor a isso. O Paquetá não quer mais estar lá. E acho que dialoga muito com o que ele passou por lá no momento da investigação, que ele ficou ali quase 2 anos e com a cabeça muito longe do campo, estar lá era algo que já não lhe fazia bem, e acho que o jogador, ele começou a entender também que ele está conseguindo atrelar a boa remuneração ao sucesso esportivo, a ser lembrado por seleção brasileira e a disputar títulos relevantes. E podendo ser ídolo do clube dele de coração, onde ele foi projetado, acho que a situação do Paquetá tem muito mais a ver com isso. Não acho também que se um outro time do Brasil ou da América do Sul entra na corrida para oferecer mais, ele ia querer também. A situação dele é muito clara, as pessoas envolvidas comentam. Ele está muito obcecado com essa coisa de voltar para o Flamengo. É só uma questão das partes envolvidas amarrarem. Ele quer muito isso. Então, acho que isso também pesa até mais do que 5 milhões aqui, 2 ali, 4 ali, na negociação. Vocês sabem, eu estava aqui fazendo uma reflexão. Esse é um momento de perigo. Eu não sou de me empolgar. Prefiro você mais freestyle. Exato. Lá vai. Eu não sou de me empolgar. E vocês sabem, quando eu me aproximo... Sua ou do Flávio Souza? É minha. Eu não sou de me Eu empolgar. vou comprar a camisa do Edu. Camisa 9, Flávio Souza. É ele. Ou então uma minha com a carinha, eu não sou de me empolgar. Eu não sou de me empolgar, mas vocês sabem que eu sou pé no chão e eu fiz uma ampla reflexão. Para mim, se tivéssemos o Grande Prêmio Brasil de futebol, o Flamengo já está na frente. Ele vai passar com essa contratação do Paquetá, o Vitor Roque, o Gerson, em relação à maior contratação da história do futebol brasileiro. Vai lá e gulosão em Paquetá. O Flamengo já estava na pole position. Eu não sei não se não vai meter mais uma volta em cima dos outros. Porque com Paquetá no campo, com esse time que jogou, primeiro jogo, já tac-tac, você não vê a bola. Com o Paquetá ainda... O Vasco já estava jogando, né? Com o Paquetá ainda... Eu acho que ainda tem chance de meter uma volta em Palmeiras, em Cruzeiro, em um monte de gente. Se o Palmeiras não se balançar, não for atrás, pra pegar a gente também, mexer no elenco. O Cruzeiro já fez, com o Gerson, tudo. Pode ser que o Cruzeiro também diminua, vai chegando. Mas o Flamengo ligou o nitro. Você já ligou o nitro? Lembra no videogame? Você aperta o nitro e faz... O Capita tem nitro no carro dele, ele sabe como é que é. Capita, a hora que aperta o nitro... Não tenho, mas sei como é que é. Não aperta o nitro? O Flamengo não tá apertando o nitro? Tá apertando o nitro. Tem uma perguntinha pra você, Dudu. Acho que você não é muito de se empolgar. Lucas Paquetá tem mais a oferecer em 2026 do que o Neymar? Ah, sim, hoje sim. É o melhor jogador do Brasil, então. Não, hoje o Neymar não voltou ainda. Acho que a disputa vai Ah, o ser... Neymar, como é que é isso aqui? Mas o Neymar, eu não sei como o Neymar vai voltar, mas hoje o Paquetá tá jogando. O Gerson... Não, hoje o Paquetá tá com dor nas costas. Então, mas o Paquetá tá... O Paquetá hoje Nem chegando os no dois Flamengo, hoje estão jogando. Mas o Paquetá tem mais a oferecer. Quer ver? Uma enquete rápida. Já que você é cheio de jogatina, você é cheio de caiu na gracinha. Arapuca, não sei Então, se você viu, não. No Paro Ímpar, você escolhe quem? Paquetá ou Hoje, Gerson? pra jogar no seu meu time, Paquetá, sem dúvida. Paquetá o quem? Paquetá ou Gerson? São características diferentes. São duas coisas distintas. Acho que a gente já falou sobre isso, né? Ele já falou, eu já respondi, não vou responder de novo, não. Acho que no Flamengo de hoje, o Paquetá. É. Sim. Porque Pela intensidade, pela movimentação, pela posição. Pela ponta e um reserva para Arrascaeta. Pelo amor de Deus, isso é brincadeira. Não ligaram... Ô, Capita, você que sabe como é que é o nitro, como funciona. Não ligou o nitro, o Flamengo? Capita gosta muito de O estrada. Flamengo está um caminho que, para os adversários, algo complicado de você enfrentar. Acho que no futebol tudo pode acontecer, né? Os times estão se preparando para isso, o Cruzeiro está se preparando para isso. O cemitério está cheio. É um exemplo cheio de com relação a contratações, a montagem de elenco. Mas assim, o Flamengo é um time já muito competitivo, já muito vencedor e que aí, enfim, com essa contratação eleva um pouquinho mais ainda o patamar nessa questão de nível técnico. É um jogador que traz para o Felipe Luiz também muita coisa com relação a posicionamento. A gente já falou sobre, né? De escola. É um cara que joga um pouco mais pela direita, joga mais centralizado, faz outras funções no meio campo quando joga. Jogador de bagagem, de currículo, de Copa do Mundo. Então é isso, o Flamengo, com essa contratação, se ela acontecer, vem ainda mais forte para 2026. Olhem como é a vida, Pedro, Capita e Nath. O ano passado, do jeito que o Flamengo estava, o senhor já perdeu o bigode. Imagina o que você vai perder esse ano. Talvez o cabelo. Então, você que tá, você é valente. Você é valente. Você acabou de falar aqui que eu ouvi. Você falou assim, o cemitério tá cheio de valente. Vou dar aqui, aqui. Sabe que tô olhando aqui de frente? Tá precisando dar uma Sobrancelha. parada aqui do lado. Pra Vamos ficar bem vai crescer, uma sobrancelhinha só.
Vai, só um... Cuidado com o Edu, jogo, vamos Celso lá. Salles. Vamos levar pra parte séria, né? Ele ligou o Nitro. Chegou Seja chato. sincero, o Flamengo não tá na Alô, chato. Bom dia, chato. Não, não é chato. Ô, É que aí, agora só capítulo. teve... A gente não tá falando O sério Edu só aqui? me chamou pra fazer... Capitão Não, tá falando que sério? graça. Não, vocês todos falaram Você sério. me borrifou. Agora, Só quando chama ele passa você pra mim é pra bagunça, zoar. né? Não, É pra fazer fala todo sério. mundo Você tava vai falando cabeça sério. Ligou o Nitro ou não ligou o Nitro? Ligou o Nitro, Edu, mas é a mesma coisa que eu falei aqui baixinho, que você deu risadinha, que você quer que eu fale agora de novo, eu vou falar. O cemitério do futebol tá cheio de favorito. Não adianta nada o Flamengo ser ultra favorito por tudo que tem e não ser um time que vai ter uma unidade. Eu acho que algo muito importante que É acontece que o time ontem... já tem uma unidade, né? Exato. Mas algo muito importante que acontece ontem é a gente ver, e obviamente você não vai lembrar disso, mas eu tava aqui ontem, né, Eduardo Menezes, e eu falei pra você que essa gracinha ia acabar assim que essa graça de pré-temporada, tal e tal, ia acabar assim que o Flamengo entrasse em campo, porque o Flamengo, diferente dos outros times, ele tem um trabalho tático. Tô sentindo que você quer dar um recadinho pra algum outro time aí. Fala pra mim. Você tá dando recado seja pro mais Capita? direto. É pra falar sério, Eu tô você achando que direto. você tá dando time. vinheta pra não, ele. nessa Vai dar É vinheta de pra algum novo. time, é pra algum Vai dar time. vinheta É pra algum time, é pra algum time. É pra algum time, o cara falou. Um time que veste Ele falou do verde. Capita, ele tá querendo criar uma rivalidade que não existe. Não existe, Calma, não existe. calma, Mas a função do Edu é Daqui essa. a pouco nós vamos fazer o jogo. Vai. É o recado pro Edu, time aí que veste verde. Isso é verdade. E assim, é o time Eu que tá concordo muito com à ele. frente de todos os outros. É um Flamengo que não treina, é um Flamengo que tava de férias, é um Flamengo que tem uma memória muscular de tudo, uma memória tática, que ela tá ali, ela tá viva. Os jogadores, eles não precisam tirar nada do buraco, é simplesmente reviver o que eles estavam fazendo. Demora. A gente viu alguns movimentos um pouco enferrujados? É normal. Os caras estavam em Cancún tomando uma pinha colada e ontem eles estavam no Maracanã jogando contra o Vasco da Gama. É normal que seja assim. Mas isso vai passar muito, muito em breve. Sobre o Paquetá, chega para mudar patamar. Agora, eu acho que o grande desafio do Felipe Luiz nessa temporada principalmente contra times que trazem dificuldades em termos ofensivos para o Flamengo, são times que se fecham muito. A gente viu o jogo contra o Sport, por exemplo, o jogo contra o Vitória, quando o Flamengo naturalmente tem que rodar o elenco, é criar novos mecanismos dentro do time, que fica mais fácil porque você já tem um técnico de um ano aí, 3, 4 meses de trabalho, para que esse time não seja previsível, para quando o Flamengo for enfrentar, por exemplo, o Clube do Remo no Maracanã. O Clube do Remo, imagino que vai se fechar um pouco mais e especular contra-ataque. É natural, um investimento muito menor e não é nenhum demérito por isso. É a forma que o técnico ou não acredita que o time dele deve jogar. Então, o Flamengo precisa ter mecanismo e isso vai ficando cada vez mais natural. E, lógico, quando você tem um cara como o Paquetá, é o cara que pensa diferente. E depois a gente pode até entrar no que o Pedro estava falando do recadinho Vai para entrar outro time. devagar aí, no dia que você vai entrar. Presta atenção que você vai entrar. Não, mas eu acho que esse ponto, eu acho que é isso. Mas eu sei o acho seu que vai recado. passando. Não é um recado. Sabe por que eu sei o seu acho que esse recado? ponto vai passando e isso vai ficando cada vez... É um tijolinho, Romão, Edu. você vai falando. Mecanismo tático de um time não é uma coisa que o técnico vai chegar lá e ainda mais no calendário louco que é... Muito obrigado. Ainda mais no calendário louco que os caras, eles jogam no domingo, na segunda-feira eles fazem um trabalho de recuperação, na terça-feira eles vão fazer um trabalho muito mais de imaginar o posicionamento, o técnico vai colocar os caras lá, você vai imaginar o que você vai fazer e na quarta-feira os caras já vão jogar de novo. Então, assim, não Mas tem quando treino. o time é bom, isso acontece, isso E aconteceu isso ontem, Isso né? e aos pouquinhos, exato, Da só que forma aos que foi pouquinhos, ontem. quanto mais Impressiona tempo de isso. trabalho você tem, mais os jogadores eles passam a se conhecer, mais eles vão ganhando entrosamento e mais o Flamengo vai virando um time imbatível. Por que eu digo isso? Porque antes o Flamengo era um time com muito investimento e pouco trabalho. Hoje o Flamengo é um time de muito investimento e muito trabalho. E os outros times de muito investimento que no momento não estão com o mesmo trabalho, não estão com o trabalho tão avançado quanto, Você tá louco pra eles mandar um acabam recado ficando pra trás. pro Palmeiras, E né? aí eu vou falar Você sobre tá o do Palmeiras. Fala do Palmeiras, Não, então. porque ontem, Edu, que eu falei sobre jogar com coragem, me corrija se eu estiver errado. Vocês viram o jogo ontem. Onde tá... a pifada do Vitão. A pifada do Léo Pereira. Eu sempre falo isso e você fica zoando. Não, o eu não tô atacante é o primeiro zagueiro e o zagueiro é o primeiro atacante. Você vê onde estava a linha do... O Diniz também não vou falar, que ele botou uma linha de 6 e 3 caras com um a menos. Isso não existe, né? 4-4 ou então 4-4-1 ou então você faz um 5-4-0. Não existe 6 caras. É óbvio que ia sobrar espaço na entrada da área. O Flamengo começou a chutar, terminou o jogo com 32 finalizações. Mas depois a gente entra nesse papo. Agora...
Você viu Léo Pereira, você viu Léo Pereira, você viu o Vitão, você viu os caras com coragem, velho. Os caras pegam a bola, eles vão pra dentro. Porque o zagueiro, ele tem que criar. Se o zagueiro não criar, são 3 caras zagueiros. Eles sempre foram assim, tem característica também. Aí você pega o Gomes tem essa característica? Não tem. E você pega essa coragem e já põe um fera lá no meio dos caras. Acabou. Deixa eu te falar. Pronto. Se os outros não correrem... E aí, para te deixar feliz, vai ser ligou o Nino. esculacho. Eu tô falando, cara. Se os outros não correrem, o Cruzeiro já tá se movimentando. E eu vou falar aqui, se o Palmeiras não se movimentar... Mas não se vai movimentou? ficar... 700 milhões. É que eu acho que a questão com o Cruzeiro é que o Cruzeiro não tem o ano passado pelo profundidade de elenco. Só ano passado. Acho que o Cruzeiro não tem profundidade de elenco. Isso não é um demérito, é um trabalho que está se iniciando Sim, mas agora. tá começando agora. Construindo isso. Anderson Barros, vai pegar o Almada e o Ares, senão vocês vão ficar pra trás. Calma aí, Pica. Eu tô avisando vocês. Eu tô falando sério, mas cara. o Almada não tem e não tá Faz alguma coisa, Almada, Ares, porque os outros estão Gerson, Paquetá, senão vai ficar ruim. É isso aí, nação. 40 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. A imprensa esportiva tá de boca aberta. A imprensa paulista já tá preocupada, né? Pela chegada do jogador, vai reforçar demais. E eu digo pra você que, meus amigos, se o Paquetá chega no Flamengo, o negócio vai ficar feio, cara. Vai ficar feio pros adversários, né? Porque, meu amigo, é uma baita de uma contratação e o Flamengo fica cada vez mais forte, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. As negociações estão bem avançadas. Eu acho que agora vai definir essa vinda do Paquetá para o Flamengo. Ele já falou pro treinador do West Ham que não quer jogar mais lá na Europa. Inclusive, muita gente falou o seguinte: mas como abaixou a oferta agora, será que outros times da Europa não podem oferecer e cobrir essa oferta do Flamengo? Mas o jogador já sinalizou para a diretoria do West Ham, para o treinador do West Ham, de que não quer mais jogar na Europa, de que quer voltar para casa, quer vestir a camisa do Mengão. Vamos ver o que vai acontecer, nação! Tamo junto, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, obrigado por você estar aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.